diante de um desafio, acreditando que ele é maior do que nós. O palestrante de hoje é empreendedor gastronômico com mais de 10 anos de experiência, autor do livro Superando Limites, consultor em acessibilidade, pai cristão e alguém que acredita que a única limitação é a nossa mente. Recebam com uma calorosa salva de palmas, Fernando Martins. There was a time I used to look into my father's eyes. Boa noite. Primeiramente, eu vou me descrever aqui, porque eu sei que tem pessoas com deficiência visual aqui. Tenho 1,70 m, sou branco, cabelo preto, estou vestindo um blazer azul marinho, uma camisa azul marinho e calça bege, sapato marrom. E tenho barba. Uma barba bem baixinha. Lembrando que não pode mentir para deficiente visual, tá? Porque Deus está vendo. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas realmente eu não enxergo. Então eu quero pedir o apoio de vocês. Eu quero pedir para vocês me ajudarem, de vez em quando, aplaudirem, derem um grito aí, porque quando vocês ficam muito quietinhos, ou eu penso que vocês foram embora, ou dormiram. Então me ajudem, por favor. Eu quero iniciar essa noite fazendo uma pergunta para vocês refletirem. O que vocês fariam se de repente hoje vocês perdessem a visão? Eu faço essa pergunta porque se me fizessem há 7 anos atrás, eu não saberia o que responder. Mesmo sabendo que ninguém está livre de nada nessa vida. Eu vim de uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, chamada São Borja. E lá eu não conhecia nenhum cego. Então eu resolvi pesquisar sobre os cegos. E descobri em uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa antiga já, de 2010, que no Brasil existem mais de 506 mil cegos e mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual, incluindo cegos e baixa visão. A maioria das pessoas me perguntam: Fernando, tu já nasceu cego? E é lógico que eu respondo que não, até porque eu não nasci cego. Mas realmente cego mesmo, para mim, é aquele que vive reclamando do que não tem e deixa de agradecer pelo que tem. Isso sim para mim é cego de verdade. Ao longo da minha trajetória, eu descobri que existem 3 passos para transformar desafios em conquistas. E hoje eu quero compartilhar com vocês esses 3 passos que me fizeram superar tudo que eu passei na minha vida. O primeiro passo: aceitação. A importância de reconhecer a realidade como ponto de partida para a mudança. Existe uma pesquisa que fala que 95% das pessoas, elas reclamam. Reclamam muitas vezes por hábito, reclamam de tudo. Tem gente aqui em Joinville que reclama que está chovendo. Então imagina só, né? Agora eu quero perguntar para vocês. Levanta a mão aqui quem faz parte dos 5% que não reclama. Triste. Não vi ninguém levantar a mão. Isso não é uma questão de conformismo. É uma questão que reclamar não vai adiantar. Não vai resolver. Vamos para o segundo passo. Adaptação. O processo de se reinventar diante das adversidades. Um grande exemplo disso foi a pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos presenciais
e acabaram entrando no digital. E não só resolveram aquela questão do momento, mas como até hoje faturam muito mais. Aquele ditado, quem quer dá um jeito, não dá desculpa. Agora vamos para o terceiro passo. A ação. A ação é a determinação para agir com coragem e transformar sonhos em conquistas. Um grande exemplo disso nós temos na Bíblia. A Bíblia ela fala que a fé sem obras ela é dada como morta. Todos nós temos sonhos. Eu tive muitos sonhos. Eu sempre tive um sonho de abrir uma hamburgueria temática do Charlie Chaplin, porque eu amava muito a gastronomia. Só que muitas vezes a gente não dá o primeiro passo. A gente fica sonhando, sonhando, e não planeja e não dá o primeiro passo. Só que em 2011, minha mãe ela estava em uma UTI de hospital, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Ela estava à beira da morte. E antes dela partir, eu prometi para ela que eu iria realizar o meu sonho de abrir uma hamburgueria temática. E foi ali que eu descobri que os nossos maiores sonhos não é o porquê. Não era porque eu amava a gastronomia. Era por quem eu amava. Era por ela, pelo meu pai, pela minha família. Então, dali para frente, eu fiz de tudo para realizar meu sonho. E no ano de 2015, eu abri a primeira hamburgueria temática de São Borja, Rio Grande do Sul. Eu conquistei o meu maior sonho daquele momento. Uma gastronomia diferenciada, um lazer para toda a família. A hamburgueria foi um sucesso. Eu fiz isso por ela e pelo meu pai. Só que a vida ela sempre vai nos trazer desafios. Eu estava no auge da minha hamburgueria, em 2017, quando eu comecei a ter dores de cabeça intensa. Muitas vezes eu ignorava, porque eu pensava que podia ser da correria da hamburgueria. Só que teve um dia em específico que essas dores aumentaram e eu tive um sangramento nasal que eu não conseguia estancar, uma dor na nuca. Naquele momento, eu chamei uma ambulância para me levar para um hospital. E chegando no hospital, fizeram uma tomografia e eu fui internado. E eu lembro até hoje, eu deitado na maca, enxergando e ouvindo, quando meu pai chega na porta e a médica também. E a médica fala para ele: eu não vou dar esperança para o teu filho. Eu sugiro fazer um plano funeral para ele. Naquele momento não me caía a ficha. Até porque eu não queria assustar meu pai, porque eu vi que ele estava assustado. Passou algumas horas, teve a técnica com a enfermeira, e a técnica pergunta para a enfermeira: qual braço eu coloco acesso nele? E a enfermeira responde: qualquer um, eu não sei se ele passa dessa noite. Eu falei: égua. Ah não, naquela época eu falei: bah. E eu sempre fui assim, um jeito leve de brincar com as coisas, de levar as coisas, mas eu comecei a perceber que alguma coisa não estava certa. Eu pensei: deu, agora tá bom, eu já vi que não tá boa a coisa. Chega, né? Só que no outro dia tinha mais uma motivação. A moça da limpeza, toda alegre, chega no quarto. Ela não podia só fazer o serviço dela e sair. Ela teve que dar um palpite dela também. Ela pergunta: moço, você sabe em que quarto você está? Sei, é no 40. Não, é do lado do necrotério. De cada 10 que vem para esse quarto, 8 vão direto para ele.
Muito prazer, eu sou Fernando Martins. Já me segue aí que eu faço parte dos dois. Só que passaram alguns dias terríveis. Meus irmãos da Serra, que moravam na Serra Gaúcha, foram se despedir de mim. Chegou uma notícia que uma moça da minha cidade tinha falecido em Balneário Camboriú de meningite bacteriana, com a mesma bactéria que eu estava no cérebro. E ali, muitos já estavam se despedindo de mim. Eu tive que fazer 21 dias de medicamento na veia central do coração para tentar reverter aquele caso. Foram dias e noites difíceis. Eu me lembro do meu pai que me acompanhou todos os dias, 40 dias de internação. Eu me lembro um dia específico que eu estava tão debilitado e ele estava me ajudando a tomar banho. E as lágrimas dele correndo. Eu disse, pai, vai ficar tudo bem. E eu lembro até hoje daquela oração que eu fazia todos os dias. Quando eu dizia, pai, me tira desse lugar. Coloca alguém na minha vida. Me dá uma família. Escreve uma nova história na minha vida. Então se passaram 21 dias. E a médica chega no quarto para fazer o exame de punção lombar. Ela chega às 22 horas. E fala, Fernando, amanhã às 7 horas da manhã eu venho com o resultado. E eu não dormi a noite inteira. Era 7, 8, 9, 10 horas ela chega. E fala, Fernando, eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas não tem mais nada. Eu respondi para ela que ninguém explica Deus. Porque enquanto uma médica pediu para o meu pai comprar um caixão, Deus já tinha uma família me esperando. E ainda bem que a última palavra ela vem do céu. Naquele momento eu ganhei alta do hospital. E aí veio a aceitação, aceitar a realidade, aceitar que muitos amigos me abandonaram, que eu já não tinha mais a minha hamburgueria temática. Aceitar uma nova realidade, que eu já não enxergava mais o rosto das pessoas que eu amava. Mas era necessário. Logo veio a adaptação. Meu pai falava, Fernando, tu só vai enxergar, fazer as coisas sem ver, enxergar sem ver quando tu começar a fazer as coisas. Então eu comecei preparando um café, um almoço, comecei a andar na rua, usar o celular, e eu lembrei daquela oração, Deus cumprindo o que eu pedi. Mas nada acontece sem ação. Deus não ia mandar uma moça na porta lá bater e vamos conversar, Fernando. Até poderia, mas ele gosta de movimento. Então eu lembrei de uma moça da escola que há 10 anos atrás ela tinha me dado um fora. E eu pensei, eu vou tentar, porque agora o negócio é divino. Chamei aquela moça. Chamei para tomar um sorvete. Ela aceitou. E aí a gente conversou. No outro dia ela me chama para ir na igreja. Eu aceitei, lógico, né? E depois eu chamei ela para tomar um café. Adivinhe, o ponto fraco dela é café. Ali rolou o nosso primeiro beijo. E depois eu fiquei perguntando, quando eu enxergava ela não quis, e agora que eu não enxergo ela quer. É uma mulher esperta. Vai ter um cara que não vai olhar para as outras, né? Então a gente começou a namorar ali, já começamos a namorar, foi 6 meses de namoro, 6 meses de noivado e casamos. Ela não podia perder essa oportunidade da vida dela, né? E ela, eu brinco com isso, porque até hoje eu sou o morcego da vida dela. Eu não ataco o pescoço dela, mas eu sou o amor cego dela. E então, ela foi uma pessoa que me apoiou muito. E
Ela disse, Fernando, se tu consegue fazer as coisas, por que a gente não volta a trabalhar com hamburgueria? Então, nós resolvemos abrir novamente a hamburgueria. E a gente abriu a hamburgueria e mais uma vez a hamburgueria foi um sucesso. A hamburgueria fez muito sucesso. Só que a vida ela é cheia de desafios. A gente pode estar vivendo a melhor coisa das nossas vidas, mas sempre vai ter algum desafio. Veio a pandemia. Minha esposa começou a passar mal e ela fez o teste. E deu positivo. Deus mandou nosso primeiro presente. Em 2020, nasceu a Débora Miriam. Dia 28 de abril de 2020, nasceu nosso primeiro presente. Nossa filha Débora Miriam. Em plena pandemia. Aquele teste que eu falei era de gravidez, não era de Covid, tá? Então, a hamburgueria, muito bem, porque era um serviço essencial. Tudo indo tão bem. E chegando quase o primeiro aninho da nossa filha, em 2021, a gente se preparando para a primeira festinha de aniversário dela. E aí que eu falo, a gente sempre tem que ter fé e olhar para as coisas boas da vida. Nós tínhamos saído lá no meu pai, visitar meu pai, para falar sobre a festinha dela. E um vizinho nos liga e fala para nós, Fernando, a casa de vocês está pegando fogo. A gente foi para casa. Chegamos lá e não tinha mais nada. Naquele momento a gente tinha perdido tudo. Só a gente nunca perdeu a fé, porque a fé, ela produz perseverança. E a perseverança é um caráter. E o caráter esperança. Essa esperança que não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Por isso até hoje eu falo que eu perdi os olhos, mas eu nunca perdi a visão. Não bastava tudo isso que aconteceu. 2 meses depois, eu perdi a pessoa que mais me incentivou na minha vida. Meu pai. Um exemplo de pai, de empreendedor. Ele foi fazer uma cirurgia no coração e não resistiu. Naquele momento, foi como se eu ouvisse a voz de Deus falando a mesma coisa que falou para Abraão. Sai da tua tenda, da tua parentela. Então, a gente veio recomeçar a nossa vida aqui em Joinville. Então veio eu, minha esposa e nossa filha Débora Miriam recomeçar a nossa vida sem hamburgueria, sem nada. Em Joinville, eu precisava me recolocar no mercado de trabalho para poder manter minha família. E foram mais de 200 tentativas, sendo esbarrado pela limitação do olhar dos outros. Muitas vezes levava o notebook com leitor de tela mostrando que é possível trabalhar sem enxergar. Em Joinville, Deus nos manda, em 2022, mais uma bênção. O Elias Abner, nosso joinvilense. Deus realizou mais um sonho. Deus ser um pai de um casal. E foi nessas tentativas de me recolocar no mercado de trabalho que me convidaram para realizar a primeira palestra, uma palestra de inclusão.
E nessa palestra, no final, uma pessoa que estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos para tirar as férias, conta que ela não ia tirar as férias, ela ia tirar a vida dela. E acaba desistindo ouvindo a minha palestra. Ali eu percebi um propósito que Deus tem na minha vida, de salvar vidas e transformar vidas. Então, enquanto todos desacreditavam de mim, eu usei a minha dor como uma força. E hoje eu tenho orgulho de continuar sendo empreendedor. Hoje eu tenho orgulho de quando minha filha, ela me abraça e diz: papai, você é o melhor do mundo. Eu tenho orgulho de ensinar para o meu filho que o amor supera qualquer dificuldade. Eu tenho orgulho de ser o marido que sou para minha esposa, de dar o melhor de mim todos os dias, de andar do lado dela. Eu tenho orgulho de ser o homem que eu me tornei. Eu tenho orgulho de estar aqui com você, de subir nos palcos para inspirar e transformar vidas. Eu tenho orgulho de estar aqui para mostrar para vocês que a única limitação é a nossa mente. Eu sei que todos vocês aqui têm algum sonho. E eu quero muito fazer um pedido para vocês. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos por uns instantes. Fechem os olhos comigo. Eu quero que vocês imaginem o maior sonho da vida de vocês. Qual é o maior sonho da vida de vocês? Talvez aquele sonho de criança que nunca foi realizado. Ou aquele sonho que vocês tanto almejam com a família de vocês. Ou com os porquês de vocês. Agora imagine por um instante que se vocês abrissem os olhos, nunca mais veriam o mundo. Imagine que está tudo escuro. Nunca mais veriam o rosto das pessoas que vocês amam. Ou as coisas lindas no nosso mundo, no nosso Brasil. Mas imagine que vocês conquistaram esse maior sonho da vida de vocês. Vocês estão aqui com os porquês da vida de vocês. Podem abrir os olhos. E enquanto vocês estavam refletindo sobre o maior sonho da vida de vocês, eu estava aqui refletindo um dos meus maiores sonhos. Seria abrir os olhos e ver o rostinho dos meus filhos. Mas eu vejo com o coração. E isso não me impede de sonhar. E isso não me impede de lutar. Não me impede de realizar outros sonhos que eu tenho. Eu quero que a partir de hoje vocês saiam daqui dispostos a encarar qualquer desafio. Lutem com todas as forças para alcançar o maior sonho da vida de vocês. Pensem nos porquês que vocês saem todas as manhãs. Por quem vocês levantam da cama todas as manhãs. Saiam dispostos a superar o que for para realizar esse maior sonho da vida de vocês. Coloquem metas ousadas na empresa de vocês. E lutem. E não se esqueçam que a única limitação é a nossa mente.
E é lógico que eu não poderia sair daqui hoje sem mostrar para vocês os meus porquê. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos pra ser minha vida enxergar. Quanto mais festas eu dar, sua bondade posso encontrar. Pra mim, enquanto eu viver, sempre me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma frase dura para sempre. Essas são as batalhas que eu enfrentei. Essas são as pessoas que me fizeram seguir em frente. E nisso tudo, eu aprendi uma lição: que a gente nunca perde enquanto está de pé. Você pode cair, pode doer, pode parecer impossível, mas enquanto tiver uma razão, enquanto tiver um propósito, nada te para. Muito obrigado!